Hoje vamos falar de uma, duas, três ações para o mês de outubro, tá? As três ações que são, coincidentemente, as maiores ações do fundo Sunoprev. Zé, conta um pouquinho mais a respeito do Sunoprev. O Sunoprev é um veículo, né, Thiago? Muitos assinantes, muita gente nos pedia para a gente ter um veículo Prev que tem incentivo tributário para investir em ações. Porque a gente sabe que investimento em ações é que cria muito valor no longo prazo. Então ele tem uma estrutura que o governo beneficia tributariamente, né? E hoje a gente tem muitas ações do time da Research, a gente vai falar de três delas hoje. E é um dos melhores retornos entre todos os prévios do Brasil. Nós superamos o Ibovespa, nós superamos também o CDI, que são os principais indicadores que a gente se compara. E o Sunoprev segue as carteiras da Suno Research, e como vocês sabem, a Suno Research tem batido em todas o benchmark, e agora você consegue fazer isso investindo num veículo com vantagem tributária. E hoje a gente vai falar das três maiores posições do nosso Prev, né, Thiago? E a primeira delas é a Vale. Bom, a Vale a gente indica na Suno Research, já fiz vários vídeos aqui por uma série de motivos, né? O primeiro, é uma empresa muito competitiva, é a empresa que tem os menores custos de produção do minério de ferro, tem reservas enormes e é uma empresa que deve se manter bastante competitiva ao longo dos próximos anos. Além disso, é uma empresa exportadora, está menos exposta aos riscos que acontecem no Brasil, a maior parte de nós está exposto à economia do Brasil de alguma forma, né, através do seu emprego, através dos outros investimentos. Na hora que você investe na Vale, eu brinco que é uma empresa chinesa com sede no Brasil, uma vez que a Vale vende umas 10 vezes mais para a China do que vende internamente no Brasil. É uma empresa, como eu disse, muito lucrativa, margens muito acima da média da indústria, e é uma empresa que fez um excelente trabalho para reduzir seus riscos ao longo dos últimos anos e retornar capital aos seus acionistas. Recomprou cerca de 20% das suas ações ao longo dos últimos 3 anos, poucas empresas no mundo conseguiram fazer isso, e tem pago dividendos bastante generosos, ali na casa de 10%, 15% aos investidores. Então, para quem gosta de dividendos, a Vale pode fazer parte do portfólio. E a segunda empresa que a gente vai falar, né, Thiago, é uma empresa do agro, é a Boa Safra Sementes, a líder do mercado. Queria entender um pouquinho a tua opinião sobre ela. Bom, assim como a Vale, é uma empresa pouco exposta à economia interna no Brasil, uma vez que ela está inserida na cadeia produtiva da soja, que é uma das coisas que mais cresceu a produção no Brasil, né? Poucos segmentos cresceram tanto quanto o agronegócio, e mais especificamente os segmentos de grãos, onde a Boa Safra está inserida. Também dá para dizer que é uma empresa chinesa com sede no Brasil, uma vez que a boa parte da produção de soja é destinada para a China, né? Para alimentar a Ásia, que tem aumentado a sua renda, a população continua crescendo e as pessoas precisam comer, e a soja é um alimento muito usado, sobretudo aí para fazer a produção de proteína animal. A Boa Safra é a fornecedora de sementes. Para produzir mais, o agricultor ele precisa de insumos, e um dos insumos é a semente. E a semente da Boa Safra, ela é conhecida no mercado pela qualidade, ou seja, ela é bastante produtiva. Você planta uma semente, você pode ter uma confiança maior do que outras sementes por aí, e é uma empresa que tem muita escala, é a maior do Brasil, então ela consegue condições negociais com os fornecedores como Syngenta, Bayer, Corteva, que são os fornecedores de tecnologia das sementes, né? As sementes tiveram muitas mudanças tecnológicas ao longo do tempo, né? A própria soja, ela não é natural do ambiente tropical, ela tem a natureza criou a soja adaptada ao clima temperado. Só que o homem, com tecnologia, conseguiu adaptar para o clima tropical do Brasil, né, sol de 30, 40 graus às vezes, e a Boa Safra compra a semente dessas empresas que produzem as tecnologias. Todo ano tem inovações nessa semente, como ela tem escala, ela consegue preços mais competitivos que outros players menores. É uma empresa que tem acesso ao mercado de capitais, com isso ela consegue custos de funding muito mais barato. É um segmento que necessita muito capital de giro, ou seja, a empresa produz, vende e vai receber a prazo. Às vezes ela vai receber mais ou menos junto ali com a colheita, né? O agricultor, às vezes é alavancado, ele pede para pagar a prazo, ele não tem dinheiro para comprar os insumos, mas ele pede para comprar a prazo para pagar no momento da colheita, onde ele está mais capitalizado. Então é necessário que uma empresa que está inserida no segmento agro, que vende insumos,
tenha acesso a capital barato. E a Boa Safra, por ser uma empresa com escala e por ser uma empresa listada na Bolsa, tem acesso a capital muito mais competitivo do que outras empresas. Além disso, eu acredito que a soja ou grãos vão continuar crescendo bastante. Por quê? Porque tem essa demanda que vem da Ásia, que eu já citei anteriormente. Cada vez mais o segmento de biocombustíveis está também consumindo milho e também soja, né? Biodiesel já é uma realidade, inclusive no Brasil, né? Tem aumentado o percentual de biodiesel. Então, antes a soja era utilizada somente para alimentação. Cada vez mais começa a também entrar nesse mercado de energia, né, de combustíveis. Então vai ter essa demanda que vem não só do Brasil como do mundo também. Então do lado da demanda deve continuar crescendo muito a demanda por soja no mundo e do lado da oferta o Brasil é um dos países que tem mais condição de continuar ampliando a oferta. Então se o Brasil produzir mais, como tem produzido ao longo dos últimos anos, a tendência é que continue tendo esse crescimento, né? A soja cresceu mais ou menos 5% ao ano em volumes, é um crescimento muito grande. Eu acredito que tem condições disso se repetir nos próximos anos, talvez uma taxa um pouco menor, porém a Boa Safra tem condições de continuar ganhando market share. Desde que ela abriu capital, ela tem adicionado mais ou menos de 1 a 1,5% ao ano de market share, ou seja, crescendo mais que seus concorrentes. Bastante coisa. E isso deve continuar ao longo dos próximos anos. Então, é uma empresa com uma rentabilidade bem alta, um ROI aí de 20%, é uma empresa que tem crescimento e é uma empresa que não está cara, né? Deve estar mais ou menos 6 vezes o lucro para esse ano. É difícil encontrar uma empresa no mundo que tem essas taxas de crescimento que negociam nesse múltiplo. Perfeito. E o fato até interessante, né, Thiago, que as duas maiores posições do nosso Prev são totalmente descorrelacionadas com o Brasil. Né? Então, muita gente tem medo de investir no Brasil por conta do fiscal, da economia doméstica, mas as nossas maiores posições estão fora do Brasil. Né? Tem uma forte demanda que vem da China principalmente. E por fim, Thiago, a terceira maior ação do nosso Prev que a gente vai falar aqui é o Banco do Brasil. Poderia falar um pouquinho do banco? O Banco do Brasil a gente já tem essa recomendação faz bastante tempo, né? Quem acompanha a gente aí tá feliz. Provavelmente está feliz, porque é uma ação que valorizou. Mas apesar da valorização, Zé, a gente ainda acha que está barato. O Banco do Brasil tem plenas condições de entregar mais ou menos uns R$ 7,00 por ação de lucro para o ano que vem. E nesse momento está negociando ali na casa dos R$ 27,00, um pouquinho menos. E isso daria menos de 4 vezes lucro para um banco que tem sido um dos mais eficientes do mundo, né? Tem lá um índice chamado índice de eficiência, que é o quanto da receita dos bancos é gasto nas despesas do dia a dia, principalmente folha, mais aluguéis, sistemas, etc. E o Banco do Brasil é um dos bancos mais eficientes do mundo. O Banco do Brasil tem alguns bolsões de lucros que são muito interessantes lá dentro. Então, a asset do Banco do Brasil tem mais de 1,5 trilhão, se não me engano está batendo 1,7 trilhão. Isso aí dá uma baita receita. Maior asset do Brasil. Maior asset do Brasil. E é um segmento que não vai muito capital, ao contrário de crédito, né? O Banco do Brasil tem algumas unidades de negócio que são muito lucrativas, que puxam esse ROI para cima. Dei o exemplo da Asset, mas poderia dar outros aqui, como a própria BB Seguridade, que é outra empresa que está dentro do fundo, que é outra empresa que a gente historicamente indicou e que tem apresentado bom resultado. Então, o Banco do Brasil tem algumas unidades de negócio lá dentro que são extremamente lucrativas e com isso ele consegue ter um ROI muito alto, uma eficiência muito boa e, na nossa opinião, esse preço de tela não reflete as potencialidades. Já fechou parte daquele gap, né? Há 2 anos atrás negociava 3 vezes lucro, agora negocia só 4 vezes lucro do ano que vem. Essas 4 vezes já representam uma certa valorização, mas eu acredito que um banco como o Banco do Brasil deveria, no mínimo, negociar 7 vezes lucro. Eu entendo que tem essa percepção de que existem riscos no Brasil, mas conforme essa poeira for baixando, certamente o banco vai negociar num múltiplo maior. E se isso não acontecer, não seria também um problema, Zé. Se a ação não valorizar, não necessariamente é um problema, porque o dividend yield do banco tende a ser muito alto, né? Então, esse ano ele vai pagar 45% do lucro. Eu acredito que ano que vem pode até ser um pouquinho mais, mas se for 45% de payout, que é o percentual do lucro que é distribuído, a tendência é que seja de 10% a 11% de dividendo, que é um belíssimo dividendo. Um dos maiores da Bolsa. E eu diria que é um dos maiores entre bancos no mundo, né? Quantos bancos pagam mais de 10% de dividend yield e que tem esse índice de eficiência, que tem esse ROI? Eu não conheço nenhum. Então, eu acredito que o Banco do Brasil pode ser uma ótima oportunidade para o investidor de longo prazo. E, na hora de construir uma carteira, é importante que você tenha ativos com características diferentes, né? Então, você tem
uma empresa como a Vale, que é uma exportadora, você tem o Banco do Brasil, que está exposta ao ciclo da economia doméstica, você tem uma empresa de soja. Então, na hora que você constrói um portfólio, é importante que você tenha uma carteira que tenham forças macroeconômicas impactando de maneira diferente, e com isso você tem uma carteira mais diversificada, menos volátil e maior previsibilidade da renda, que é o que muitos buscam, né? Então, só para relembrar, Zé, as 3 empresas, Vale, Boa Safra e Banco do Brasil. Essa é um pouco do nosso modo de montar o portfólio aqui no nosso Sunoprev. E quem quer conhecer, quem quer aproveitar do benefício tributário para investir nessas empresas, o fundo está disponível lá na XP para todos os correntistas, todo mundo que tem conta lá. E se você não tem conta lá ou quer ajuda de um assessor, eu coloquei o link aqui embaixo do contato do nosso assessor. Ele vai falar com você e te ajudar a investir no Sunoprev, investir nessas 3 empresas que o Thiago comentou.